Muito bem, muito boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos conosco aqui. É com muito prazer que nós damos início a essa solenidade virtual de abertura do Empreenda Unify 2021. Infelizmente, por conta da pandemia, do novo coronavírus, Covid-19, a gente não pode estar presente lá no auditório, como a gente sempre faz, mas nós estamos presentes aqui pelas plataformas virtuais. Esse é um evento de realização da Pró-Reitoria de Extensão, com apoio da Pró-Reitoria de Ensino, da Reitoria da Unify, reitor e vice-reitor, do Centro Integrado Empresa Escola, o CIE, da Prefeitura e também da Câmara Municipal de Adamantina. Aos alunos, um recado importante: vai ser disponibilizado um formulário de presença ao final da palestra de hoje. Você deve, então, preencher esse formulário para confirmar a sua presença de hoje e para garantir o seu certificado ao final do Empreenda. Lembrando que esse formulário, ele expira ao final do dia de hoje. Na verdade, ele expira antes das 11 da noite, 10 para as 11, é o horário de aula, né? Então, assim que nós terminarmos a palestra, eu vou voltar aqui e aí eu vou colocar numa apresentação e também no chat de comentários o link de acesso a esse formulário, tá bom? Então, nesse momento, eu passo a palavra ao reitor da Unify, professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, para suas palavras de boas-vindas a todos os participantes. Professor? Boa noite a todos, boa noite, Unify, boa noite aos alunos, boa noite, Daniel, vice-reitor, nosso pró-reitor de extensão, boa noite à nossa professora, de hoje, que vai abrir o nosso ciclo de palestras, que é a professora doutora Maria Leonor Calante Delmas, empregabilidade e intergeracionalidade, professora, que tema bonito. Eu estava até pensando hoje à tarde, porque realmente esse Empreenda Unify, ele vem de encontro com essa temática aqui, a esses novos desafios que estamos encontrando aí, que todo mundo fala, né? Eu pouco participo de lives, de entrevistas, assim, mas eu tenho visto que tem sido um tema predominante, algo que veio para ficar. Então, vejo que, ao mesmo tempo que antes tinha, muitos jargões e palavras novas também, neologismos e palavras novas, e agora vai surgindo cada vez mais em sintonia com as mudanças do mundo, Eu vejo essa transformação. Então, eu agradeço a presença aqui de todos, principalmente aos alunos e professores, e a professora também que tirou esse tempo aí para nos oferecer esse conhecimento. Tenho certeza que vamos sair daqui muito mais rico hoje, do que quando entramos, porque esse ponto que você está tocando aí, essa questão de gestão, de pessoas, de gerações, pelo que eu posso imaginar, que parece que o que todo mundo diz, que o coronavírus veio fazer uma separação ainda do século XX, porque estamos aí por vir, E ainda não sabemos qual é o modelo que vai predominar. Então, nós estamos abertos a todos os conhecimentos. Eu gostaria de ficar por aqui para não me alongar, e ansiosamente para prestar muita atenção também à palestra da professora. Gostaria de agradecer também a parceria do CIE e que a Prefeitura Municipal de Adamantina de fazer os meus agradecimentos aqui. É isso aí, professora. Muito obrigado, então, professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, o reitor da Unify. Eu vou passar a palavra nesse momento ao organizador, a pró-reitoria organizadora desse evento, o professor doutor Wagner Amado Belo de Oliveira, que ele fará a sua palavra e também passará a palavra ao co-organizador desse evento, que é o professor doutor Fábio Boteon. Ambos vão dividir a palavra aí. Professor Wagner. Boa noite a todos, Meu carinhoso abraço à professora Maria Leonor Galante Delmas, que prontamente aceitou esse convite através do professor Fábio. Isso muito nos honra de poder brindar aqui o seu conhecimento nessa área de gestão, de empregabilidade, intergeracionalidade, E
agradecer muito aos alunos presentes, né, 250 alunos presentes, pela proatividade, não é, de uma visão holística, sistêmica do conhecimento. Então, tem alunos da agronomia, alunos da nutrição, alunos da medicina, alunos da farmácia, que estão enxergando algo a mais do que o seu curso, não é? Isso é uma visão holística, né? Uma atuação proativa desses alunos de estar participando disso, não é? Porque o conhecimento, ele não se limita apenas nas ciências que a gente está cursando aqui no centro universitário. Então, me deixa muito feliz, que eu estava um pouco apreensivo dessa nossa live virtual, não é? Através do Google Meet, da aderência dos alunos. Nós está tendo uma grande aderência, né? Então, eu quero agradecer aos alunos, em especial, não é? E também aos docentes, aos coordenadores, que disponibilizaram seus alunos para que participassem desse evento, o Empreenda, que é o terceiro ano que está sendo organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, a convite do professor Fábio Boteon, né? Isso muito nos alegra, porque vem enriquecer as ações ligando o meio acadêmico com a realidade empresarial, não é? Através dos nossos docentes e principalmente discentes da Unify. Então, eu me sinto muito gratificado pela vossa presença aqui, professora. Então, eu quero agradecer ao professor reitor Paulo Sérgio da Silva, né, por estar apoiando a gente na pró-reitoria, ao professor Fábio Boteon, por ter organizado, coordenado isso, né, mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldade, conseguiu tornar esse evento de mais uma edição de êxito, com essas brilhantes palestras que vão ser apresentadas aqui nesses 3 dias. Então, eu desejo a todos uma grande boa noite. Eu tenho um outro compromisso agora, com o Rotary Internacional, que nós estamos fazendo um trabalho bacana, dos Estados Unidos com a Alemanha, junto à Santa Casa, então eu vou ter que me ausentar quando for mais ou menos umas 8h30, mas eu vou ter certeza que eu vou pegar grande parte da palestra da professora. Então, gratidão, professora. Boa noite a todos, Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado, professor Wagner. Houve uma pequena quebra de protocolo, e eu me explico. O professor Wagner, ele precisa sair daqui a pouquinho, mas o vice-reitor, professor Dr. Fábio Boteon, que, além de vice-reitor, é também um dos organizadores desse evento, eu deixei com a palavra agora, porque, além das suas palavras, eu gostaria que ele também falasse um pouquinho da nossa palestrante, embora eu vá falar também um pouco do currículo dela, mas essa quebra de protocolo me explico por essa razão, para que o professor também fale um pouquinho sobre a participação tão especial da professora Maria Leonor. Professor Boteon? O microfone, professor. Boa noite a todos. O Empreenda Unify, ele começou há 4 anos, quando nós assumimos a reitoria e eu trouxe a ideia de trazer empreendedorismo para dentro da faculdade, que eu era professor da disciplina de empreendedorismo no curso de design. E o professor Paulo Sérgio, na hora, abraçou a causa. Então, no primeiro ano, ele foi um projeto da reitoria. E aí, o Paulo falou, não, Fábio, a gente tem que partir para frente, tem que trazer empreendedorismo. E no primeiro ano foi muito interessante, porque veio inteiro o Sebrae para dentro da faculdade, né? E a partir do segundo ano, professor Wagner, pró-reitor de extensão, professora Fernanda Butarello, no momento, era coordenadora de extensão, falou, vamos trazer para cá. Vamos, que aqui a gente tem uma estrutura com muito mais gente, com muito mais trabalho. Wagner é uma pessoa que tem muita ideia. Então, vamos trazer para cá e vamos fazer esse evento um evento grande, né? Então, assim, eu tenho que agradecer o Wagner ter abraçado essa causa, que tem muitos afazeres dentro da pró-reitoria. O Paulo ter sempre incentivado, independente do momento, esse processo. Mas, principalmente, agradecer a minha grande professora de MBA, que Maria Leonor foi minha professora, tá? Ela deu aula para mim quando eu fiz o meu MBA. E hoje colega de profissão, colega docente dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então, é uma honra muito grande, sempre foi honra muito grande conversar com você, te ouvir e ouvir suas palavras. Então, assim, eu admiro muito você, então não tenho muito o que falar, sabe por quê? Eu não vou rasgar cedo, eu vou construir nuvens com a Leonor. Porque a Leonor é aquela pessoa que
né? Se você tem que construir um barco, na verdade, ela fala do sonho de navegar, não da construção do barco. Então, Leonor, que você seja muito bem-vinda no nosso ambiente. O ano passado, a Leonor trabalha junto com a Ana Paula Arbache no Hub Mulher, que teve o lançamento do nosso livro do Hub Mulher aqui no Empreenda, foi o ano passado, em que a doutora Ruth, ela é uma das autoras do Hub, e ela cuida do 50 mais da economia prateada, e fala muito bem disso, né, Leonor? Que falar de geração para Leonor é chover no molhado. Então, Leonor, muito obrigado, que você possa, assim, encantar-nos como você sempre encanta. Agradecer a todos os coordenadores, todos os alunos, todos os professores, a qual honram para a gente a presença nesse momento. A gente sabe que é um momento de angústia, um momento de segurança, um momento de total incerteza, mas que, tendo vocês aqui, a gente sabe o quanto vocês lutam por essa instituição. Agradecer a professora Simone, da Coordenação Pedagógica, que foi, junto com o Daniel, os dois grandes pilares técnicos para que o evento acontecesse, e a gente não pode deixar de falar. Então, isso é muito importante, tá? Então, que todos possam vir. Ô, Daniel, a gente precisava fazer com que o link ficasse para que as pessoas possam assistir sem entrar na sala, tá? Que a professora Magda acabou de perguntar aqui no chat. Então, pessoal, Leonor, é com você. Eu nem preciso falar que o palco é seu, porque você faz do chão um palco. Muita gratidão, muito prazer em estar com você. Um beijo a todos, um bom evento. Muito obrigado, professor Dr. Fábio Boteon. Antes de nós passarmos a palavra à professora Maria Leonor, eu vou apresentá-la a quem não a conhece. A nossa convidada especial e palestrante dessa noite, professora doutora Maria Leonor Galante Delmas, é pós-doutora em Gestão de Pessoas e Psicologia Positiva pela Universidade Livre de Ciências Humanas de Paris, na França. Na verdade, tem um outro nome em francês, não me arrisco a falar. E a doutora em Psicologia Organizacional nos Estados Unidos, né? Ela é doutora em Psicologia Organizacional formada nos Estados Unidos. Ela vai falar, então, sobre o tema empregabilidade e intergeracionalidade. Com vocês, então, professora doutora Maria Leonor Galante Delmas. Professora? O seu microfone. Obrigada pelas palavras tão delicadas, é um prazer estar aqui, impossível recusar um convite do Fábio, a gente tem feito muita coisa juntos, né? E a gente, sempre que pode, procura atender. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem como é que eu cheguei a falar nesse assunto. Bom, eu tenho 3 filhas, eu tenho 6 netas, que variam de 2 anos a 24 anos. E vocês imaginam quantas gerações transitam dentro da minha casa, né? E isso é um assunto que sempre me encantou muito, e com aquele grande laboratório na minha vida particular, ficou muito interessante poder perceber as coisas. E todas elas crescendo e entrando no mercado de trabalho, encontrando algumas dificuldades de 2 anos para cá, por conta da pandemia, né? Mas sempre batalhando, acreditando que a gente pode aquilo que a gente quer poder, né? Então, a questão da intergeracionalidade é uma questão muito forte dos momentos que a gente está vivendo hoje. E durante toda a minha trajetória, eu sou psicóloga de formação. Eu sou psicóloga, assistente social e pedagoga. E eu construí a minha vida primeiro clinicamente. Durante os 12 primeiros anos da minha formação, né, que já tem muitos anos isso, me formei em 1973, eu fui trabalhar clinicamente. E muito encantada com o mundo da saúde, eu fui fazer residência médica no hospital público. Então, eu tive oportunidades muito diversas de entender o ser humano sobre vários ângulos. E isso é uma coisa que sempre me encantou muito. E eu queria conhecer mais. Um belo dia, em 1977, eu descobri que o meu mundo estava na educação. E transferi todo o meu processo de construção de conhecimento para o foco da educação. Tudo que a gente fala hoje do que está acontecendo, de que já aconteceu e o que vai acontecer, em 2006, quando eu fiz a defesa da minha tese de doutorado, já se falava exatamente o que nós vamos falar hoje.
Então, o que a pandemia trouxe não foi uma mudança, foi espaço para mudar. Foi colocar as pessoas mais com elas mesmas, provocando um processo reflexivo para que as pessoas pudessem entender o tanto de poder e de brilho que tinham dentro delas e começassem a usar até para sobreviver diante do quadro que a gente está vivenciando hoje, né? E eu tenho assim um targetzinho que eu uso muito para eu me apresentar para vocês. Quem sou eu? Eu sou aquela que acorda depois de um sonho, levanta depois de um tombo e sorri depois de uma decepção. Se a gente não se preparar para isso, a empregabilidade vai sofrer muito impacto, porque a gente não está pronto para enfrentar tantos desafios. Então, o poder da atitude é sempre o poder mais importante para a gente poder começar a trabalhar a questão da empregabilidade. Então, a empregabilidade e a questão do empreendedorismo, que é o nosso foco agora, ele vem muito conjugado. Há coisa de uns 10 anos, eu comecei a fazer pesquisas em cima disso, né? Eu sou cidadã brasileira e portuguesa, e eu frequento muito a parte acadêmica de Portugal. Eu sou professora, tenho uma bolsa docente na Universidade de Espinho, na área do Porto, em Portugal, e o aprendizado lá é bastante diferenciado do que a gente vê aqui em alguns pontos, né? Postura de alunos, postura de professores, postura da sociedade, hábitos e crenças que formam uma cultura quando essa cultura está sendo fruto de um ambiente que é diferente do nosso, né? Eu fiz minha formação em coaching em Portugal, eu fiz minha formação em constelações organizacionais em Portugal, então eu tenho feito muitos trabalhos lá na área de Portugal. Eu já fui professora de curso de verão na Universidade de Coimbra, e é uma coisa que me traz muito prazer e muitas condições de aprender com o diferente. Eu hoje estou mergulhada nas questões de longevidade, nas questões de aceitação, na questão do não censurar qualquer diferença, vendo que a diferença hoje é uma proposta que não tem mais espaço para ser rejeitado, e tudo isso vai impactar no momento em que vocês, jovens, vão buscar, talvez, a solução do empreendedorismo, porque ele veio como uma solução para um mundo que já não tem mais emprego, mas tem trabalho, né? E a questão da multiplicidade das gerações, muito importante para que as pontas se agreguem, aonde uma liderança no meio da ponte vai estar gerenciando todo esse balé de pessoas de faixas etárias diferentes, onde cada um traz uma expertise, mas que isso não pode ser desprezado. Isso é muito importante. Juntamente ao Hub Mulher, no início do mês passado, eu acabei de lançar um livro em coautoria, que chamava-se Revolução 50+. Eu sou 70+, mas a Revolução 50+ abrange dali em diante. Eu acho 50 tão novinhos que... Mas o termo é esse que a gente vai trabalhar, né? E o que a gente estava vendo? A grande virada, o que a gente vê nesse livro? A grande virada dos matures, dos prateados, vamos dizer assim, que se renovam, e vão se renovar, e vão se reerguer, e vão se reconstruir justamente a partir do empreendedorismo e trabalhando com um olhar muito atento, muito cheio de holofote, em cima da multiplicidade das gerações. Porque nós vamos trabalhar com pessoas mais velhas do que nós, no meu caso, eu acho que não é muita gente, mas as pessoas que estão no raio das lideranças hoje, elas têm entre 40 e 45 anos, é onde está a maior concentração das lideranças, né? Fora os CEOs das grandes empresas que estão num patamar, mas eu digo essa liderança mais prática, mais operacional, que realmente muda as organizações, né? E se a gente não olhar para isso, a gente vai ver o seguinte, que nós vamos estar nos afastando de uma classe social, de uma geração econômica muito poderosa. Vocês percebam, eu não sei se vocês acompanham esses programas The Voice, né? Pela primeira vez, o The Voice esse ano abriu um The Voice+, porque entendeu que a geração dos matures é muito poderosa, ela tem muitos recursos e ela é um cliente que não se pode perder. Com isso, entra-se num outro patamar de empreendedorismo. É necessário se criar treinamento, capacitação, qualificação
para esses líderes que não são maturos ainda, e que eles vão trazer toda a força jovem para trabalhar junto com eles, mas eles precisam também que essa força jovem, que essa força X, né, o Y que já está caminhando para o que antes era o X, né, para trabalhar de forma a que seja respeitada essa geração, porque ela ainda tem muito a contribuir. Eu me lembro que quando eu olhava para minha mãe, minha mãe tinha 20 anos mais que eu, ela faleceu há 4 anos, e eu olhava para ela com 30 anos, eu tinha 10, né? Eu achava ela tão velhinha. E agora a gente olha para os 50 e acha, nossa, tão jovenzinho, porque agora eu estou em cima da pirâmide, não no meio nem abaixo, né? Então, isso tudo vai impactando muito nas tomadas de decisão, que as pessoas que estão se graduando, estão procurando uma formação profissional, como é que elas vão poder trabalhar e se beneficiar dos processos de empreendedorismo e de intergeracionalidade. Não dá mais para a gente achar. Nessa camada é esse grupo que vai trabalhar. Nessa outra camada é esse grupo. Porque nós estamos negando todas as grandes descobertas, todos os grandes movimentos de 15 anos para cá, que tornam todas as empresas e todas as famílias e todos os grupos sociais dentro não de uma pirâmide hierárquica, mas dentro de uma bolha quântica sistêmica, onde as pessoas mergulham e nadam e voam dentro dessa bolha, mas há espaço para todos, e mais do que espaço para todos, há uma necessidade desta convivência. Eu acho que depois que a pandemia passar, que a gente não tem ideia de quando vai ser, né? Igual ao que éramos, não vamos ter mais. Agora, rezamos e oramos muito para que a gente venha melhor do que a gente parou. E uma das questões que vai tornar essas relações melhores é justamente esse olhar de aceitação, de inclusão para aquele que é diferente de mim. Porque isso é riqueza, isso não é pobreza. Isso é o equilíbrio da balança. Isso é não ter nem escassez nem abundância. É trabalharmos o tempo todo num processo de equilíbrio. E o que a gente precisa, em primeiro lugar, para a gente poder trabalhar a questão do empreendedorismo? O poder da atitude. Hoje, mais do que nunca, se preza muito mais do que um currículo, uma atitude. Quando eu monto grupos para fazerem processo de recrutamento e seleção, que eu já não faço mais isso diretamente, mas eu faço treinamento para as pessoas que vão entrar nessa área, né? A gente cria cases, a gente trabalha com storytelling, a gente trabalha com design thinking, tudo para ver o quê? Que poder aquela pessoa, quais são os potenciais que aquela pessoa tem para poder saber para onde indicá-la, como aproveitá-la, como direcioná-la e o que a empresa quer. Hoje a empresa não descarta A, B ou C porque ele não seja capaz, descarta porque ele não comunga dos mesmos valores. Durante 4 anos eu fiz treinamento na Disney, e na Disney você aprende que você precisa observar detalhes, gerar segurança, respeitar as pessoas e aprender o máximo que você puder com qualquer um que esteja do seu lado. Você cria padrões para poder o quê? Para atender melhor todas aquelas pessoas. Quem é que pode trabalhar o empreendedorismo sem pensar nas pessoas com que eu vou conviver? Eu dou muita aula nos cursos de projetos. Então, você pensa que o projeto é contratado por uma pessoa, aceito, né, por uma outra pessoa, que vai ser um líder de pessoas, que vão cumprir as regras e os cronogramas do projeto determinado, e que, ao final desse processo, vai devolver ao cliente, que é uma pessoa que vai distribuir aqueles resultados para outras pessoas. Se eu não pensar em pessoas, eu não vou conseguir. Então, uma coisa que eu venho trabalhando muito intensamente, eu estou há 23 anos na Fundação Getúlio Vargas, e há uns 15 na Fundação Dom Cabral. Então, o que você pensa na questão do empreendedorismo? Eu preciso saber quem é a minha persona, onde está a minha persona, e o que eu faço para trazê-la para o meu negócio. Mas, se eu não souber quem eu sou, não vou conseguir identificar nada de forma mais exata possível. Então, o poder da atitude, de transformar uma pessoa com todas as partes frágeis ou potentes que ela possa ter, uma pessoa de sucesso, é o poder da atitude.
Então, se eu estou falando para jovens na área, na variante, na régua da graduação, né? Não esperem para se conhecer. Se vocês sonham com alguma atitude de empreendedorismo, comecem a se preparar para aquilo que vocês sabem que o mercado vai pedir. Não deixem para fazer isso no momento que vocês forem contratados, porque alguém já se preparou e passa na sua frente. Não há mais tempo e espaço para a gente deixar de aprender. Eu vou estudar até a hora que minha vista e minha cabeça permitirem. É estudar sempre, 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 sempre. Porque agora, então, que a gente vive num tsunami de coisas novas, de tendências e de tecnologia, tudo novo, a gente não pode nem piscar os olhos. E no piscar de olhos, o outro passou na frente. Então, vocês que estão nesse momento de se preparar, eu sei que tem uns mais no início, outros mais no final, né? Comecem o ponto de partida do empreendedorismo, que é o autoconhecimento e a autoliderança. O que isso permite? Nos permite alinhar o que de mais preciso existe em nós com o que existe fora de nós. O empreendedor de sucesso trabalha com total controle sobre ele e com total visão e conhecimento do que, com quem ele vai lidar e com quem ele vai se encontrar. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Só que autoconhecimento é diagnóstico e apenas nos indica o que a gente precisa fazer. E o passo seguinte é a questão da autoliderança. Se eu não liderar a mim, como que eu vou liderar a minha equipe? Como que eu vou liderar os meus projetos? Como eu vou correr atrás dos meus sonhos? Eu preciso ter total controle sobre mim. E isso vai partir para essa dobradinha, autoconhecimento e autoliderança, né? Outra coisa muito importante que a gente ainda vê muito em gente jovem, que é a questão do mindset. Acordem para os mindsets. A minha tese de doutorado teve um nome assim que foi dado pelo meu orientador, depois de que a tese estava toda pronta. Ele chamou, estava buscando um processo de liderança para um mundo novo, isso em 2006, tá? E ele falou assim, sua tese tem um nome que nasceu com ela, o sono dos tolos, que são aqueles que pretendem ser profissionais do sucesso, de sucesso, e esquecem que eles não podem dormir. Segundo o texto da Ilíada, né, há um cortejo da morte dos gêmeos, que é o sono e a morte. Se a gente cair em sono e deixar a roda da vida seguir sozinha, quando nós acordarmos, pode ser tarde demais. Então, não dá para a gente se despreocupar com isso. Sono dos tolos, você pode pegar o Ayrton Senna, o mais maravilhoso piloto que a gente pode conhecer, e dar um carro para ele, se ele dormir na direção, o carro vai bater. Não importa a perícia dele se ele não estiver atento. Tudo isso são pontos que a gente trabalha na questão do empreendedorismo. E, paralelamente ao empreendedorismo, a gente vai trabalhar também com a questão da empregabilidade. Cada vez que a gente troca de emprego porque a gente quer ou porque é uma necessidade, a carreira de vocês vai junto com vocês, ela não fica na empresa. A empresa não é dona da carreira de vocês. Vocês, atendimento para jovens que querem acionar a carreira deles, né, que é a questão urgente da mudança de mindset, ou seja, de mentalidade, de modelos mentais, né? A gente ainda tem muita gente vivendo nisso. Porque nós temos dois modelos mentais. O modelo fixo, que nada vai dar certo, não adianta eu tentar, porque eu não consigo mesmo, que é limitador. E o mindset de crescimento, que é o mindset aberto, que acredita no poder da mente, que pensa quanticamente, que sabe que pode vencer os obstáculos que estiverem na frente dele. Mas isso pode depender de uma ajuda externa, mas basicamente depende da gente. A única pessoa que eu consigo mudar sou eu. Então, se eu desenhar muito claramente qual é a minha proposta, eu não sei se vocês já ouviram falar naquele trecho do livro da Alice, no País Atrás do Espelho, né? Em que ela toma todas, ela fica pequenininha, ela mergulha pela floresta e encontra-se no meio de uma enorme conjunção de caminhos que se cruzam todos e ela fica perdida. E ela começa a pedir socorro, 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 socorro. Aí aparece aquele gato, meio malucão, né? E fala, e aí, menina, o que aconteceu? Ela falou, estou perdida, não acho o meu caminho.
E aí o gato pergunta para ela, para onde você quer ir, menina? Ela falou, não sei. Aí o gato vira para ela e fala assim, ora, menina, então tanto faz. Se você não traçou o teu objetivo, se você não sabe para onde você quer ir, como você vai construir estratégias para atingir o seu objetivo? Então, o empreendedorismo é, peguei um dinheiro com meu pai, com meu avô, da minha poupança, de trabalho de férias que eu juntei, eu vou aplicar num negócio. Mas você não sabe se você tem o perfil para aquele negócio. Para algum negócio sempre vai ter, mas para aquele que você escolheu, pode ser que tenha, mas tem que fazer análise, tem que fazer uma pesquisa para saber quantas você anda. E aí, se você já tiver feito o seu autoconhecimento e já estiver se preparando para aquilo que você gostaria de desenvolver, você já sai na frente disparado. E aí você começa a trabalhar os pontos mais frágeis. Eu não gosto de pontos fracos, eu acho que são pontos mais frágeis, pontos prontos para serem trabalhados e fortalecidos. E aí você começa a trabalhar esses pontos mais frágeis que vão empurrar os teus pontos fortes mais para cima ainda. Nunca abandone os pontos fortes de vocês. Eles são o carro-chefe do sucesso de vocês. E a gente começa a trabalhar outros, né? E aí a gente começa a ver, a começar a junção. É um grande puzzle. A gente começa a juntar as coisas daquilo que eu tenho, daquilo que eu desenvolvi, daquilo que eu gosto, daquilo que o mercado precisa, daquilo que eu sou capaz de fazer. Porque aí a gente tem uma garantia bastante razoável do sucesso do meu empreendimento. Não esquecendo que não há mais espaço para a gente segmentar as pessoas dentro das organizações. Ainda há muita segmentação, com certeza, mas as empresas que estão transitando para o sucesso já não trabalham com isso. Já estão colocando treinamentos dentro das empresas AIDS, né? Colocando treinamento dentro das empresas para poder qualificar e atualizar. Qualificar talvez nem seja a palavra, mas atualizar as pessoas 50 a mais, para que elas possam partilhar e fazer uma preciosa gestão do conhecimento, daquilo que elas trazem, daquilo que elas aprenderam, porque vivência precisa de tempo. Eu posso aprender tudo teoricamente, ser um sábio. Agora, vivência, eu preciso viver, né? Então, se a gente conseguir trabalhar o conjunto das diversas faixas etárias e das características de cada geração, a gente vai ter um lucro bastante grande. E quando a gente fala nas gerações, tudo isso, não é uma questão de ponto comum. Vai depender do lugar em que aquelas pessoas estão inseridas, das crenças limitantes que o conjunto socioeconômico onde ela vive impõe, da questão cultural, da questão religiosa, uma série de fatores que, misturados, fazem uma grande cultura e que vai impregnar e vai impactar nas decisões daqueles que estão começando o mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, na mudança de mindset, tentem se libertar cada vez mais daquelas premissas de que eu não vou conseguir, eu não quero tentar, porque isso, no fundo, é uma capa para o medo do fracasso. Sejam ousados, sejam corajosos, e comecem igual um quebra-mato, que entra mato adentro, um jipe quebra-mato, vai passando e vai quebrando o mato e vai abrindo caminho e vai indo lá, né? Esse é o perfil que o mercado está de olho, que o mercado precisa, tanto para startups, quanto para outros tipos de empreendimento, ou mesmo para o mercado de trabalho formal, né? Os modelos mentais são mecanismos do pensamento humano. A gente conhece o que a gente pensa, ou a gente interfere em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente sonha, tentando amarrar essas coisas que estão acontecendo. Isso, gente, não tem idade. Eu conheço jovens de 18, 19 anos, muito mais velhos do que outras pessoas com mais de 50 anos. É muito do que vai dentro da gente. Aí a psicologia explica isso aí tudo, né? Então, os modelos mentais são mecanismos do pensamento humano que podem determinar o sucesso ou o fracasso de um indivíduo. Desvende as suas crenças limitantes. Aquele negócio diz, não pode, não vai dar certo, não vou conseguir. Jogue isso fora. Desvende essas crenças e se livrem delas. Crenças, a gente faz parte da sobrevivência humana. Crenças a gente sempre vai ter, mas não as crenças que sejam grilhões nos nossos pés e que impeçam a gente de se desenvolver e caminhar. Porque isso não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai nos atrapalhar e muito,
né? Então, como conviver neste mundo? Meus lindos e lindas queridas que estão aqui nos ouvindo, né? Como que nós vamos sobreviver neste mundo? A palavrinha mágica é comprometimento. O mundo quer pessoas sérias, proativas e comprometidas. Porque as pessoas mornas, em cima do muro, que aceitam tudo, mas não entregam nada, essas pessoas estão perdendo fôlego no novo mercado de trabalho. E ser comprometido ou não é uma questão de escolha. Comprometimento com excelência pressupõe planejamento inteligente e esforço focado gerando sucesso. Tem que ter foco. Daniel Goleman, quando escreveu a trilogia, né, da inteligência emocional, da inteligência, das inteligências e do foco, ele disse assim, eu deveria ter começado pelo foco, porque quem não tem foco não desenvolve mais nada. Não vou dizer que a gente chega ao extremo dele, mas ele sabe disso aí, né? E tanto é que ele agora está vendendo bastante a inteligência espiritual, porque a gente precisa desse ser humano transcendente, em movimento e quântico. Quando o sistema se rasga, seja externamente onde eu estou envolvido, ou o meu sistema interno se rasga, eu começo a perder força. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Então, vamos lá. O que é importante? Querer ser, acreditar que pode ser, preparar-se para ser, empenhar-se para ser e persistir para ser. Como todo mundo, então, se vocês fizerem disso uma escalada, então, quem pretende alçar cargos de gestão, essa é uma escada que não dá para a gente pular degraus. É autoconhecimento, autoliderança, e aí pressupõe-se o patamar da liderança. Quem galga esses 3 espaços e abre seu negócio, ou se vincula a alguma organização, ele tem uma chance enorme de ser um líder de sucesso, formar uma equipe vencedora e trazer os lucros, tanto a empresa ou a sua própria empresa precisam para você ser um vencedor. Todo mundo pode ser um vencedor, desde que queira. A gente sabe que você encontra uma série de pessoas que não têm oportunidade e que, mesmo assim, abrem caminho para construir essas oportunidades. Mas isso não é o caso de ninguém que está aqui. Todos nós aqui podem ter pessoas com muita dificuldade, com uma vida bastante trabalhosa, com processos familiares difíceis de concluir, uma série de fatores que parecem negativos, mas todos vocês estão aqui. Então, nesse grupo não há perdedores. É gente que, de uma maneira ou de outra, chegou aqui para brilhar. Brilho é uma questão interna. Se eu brilho o olho, todo o meu ser começa a brilhar. E aí a gente poderia se perguntar, como hoje o mundo corporativo vê o empreendedorismo? Ser empreendedor diz respeito aos que têm foco no que desejam realizar. Eu não posso ter foco no que eu desejo realizar se eu não sonhar com alguma coisa. O Walt Disney dizia assim, eu não durmo para descansar, eu durmo para sonhar, porque é este sonho que vai me levar caminhando para frente, né? Que liderem suas escolhas, que estejam dispostos a transformar sonhos em realidade. Tudo é uma questão de eu acredito que eu sou capaz. Eu tenho trabalhado muito na área da psicologia organizacional, trabalhando exatamente com isso. De reconciliação com o passado. Eu, como sou consteladora, para vocês terem uma ideia, a cada um de nós que está aqui, não importa o tempo, né? Se você pensar em 11 gerações, mais ou menos 4.097 anos, 4.097 pessoas em 300 anos, estão nas tuas costas. Erraram, acertaram, foram felizes, sofreram a beça, morreram, passaram por guerras. Nenhum de nós, ser vivo hoje, deixou de ter ancestral que tenha passado pelo menos por 2 guerras. As 2 últimas guerras. Fora as outras lá para trás, né? Filhos não nascidos, que é uma coisa que a gente não se preocupa, que vai afetar nosso leque de crenças, né? E isso tudo vai impactar no mundo do empreendedorismo. Então, eu preciso ter foco no que eu pretendo realizar, entender quais são os meus sonhos e buscar qual é o melhor caminho que eu tenho para realizar. Não há nada impossível para o ser humano realizar. Pode demorar muito, pode ser mais difícil do que para outros, mas se eu acreditar que eu vou vencer, os caminhos vão começar a se abrir para mim.
Agora, tem batalha. É 10% de sorte e 90% de suor. Não tem jeito de sermos vencedores se nós não trabalharmos para isso. E aí eu vou precisar de autoconhecimento e autoliderança, para poder trabalhar a minha autorrealização, né? A partir de valores bem definidos e com olhar na melhoria das pessoas, de forma justa e equilibrada, eu vou abrir o meu caminho. E lá no final vai ter uma bandeirinha de eu sou um campeão. A minha taça de campeão está ali me esperando. Eu só tenho que saber como é que eu chego nela. Não façam nada sem planejamento. Não façam nada sem estudar o perfil. Não façam nada sem estudar as possibilidades. Não tateiem no escuro. Trabalhem com convicção do que vocês estão decidindo. O empreendedorismo é uma das grandes saídas quando o mundo começou a perder os seus os postos de trabalho. Então, ele abriu-se para o empreendedorismo, onde a gente consegue, com muito sacrifício, ou às vezes até menos sacrifício, mas a gente consegue chegar lá. Tem que ter paciência, tem que ter garra, tem que ter força. E, gente, muito amor. Eu não consigo fazer para o outro aquilo que eu não faço por mim. Eu preciso me amar sobremaneira, para que eu possa amar o outro e juntos a gente... Eu estou falando amar um parceiro, uma parceira, um casal, seja lá com a formação ele tenha, nossos pais, nossos tios, nossos parentes, nossos amigos, são os nossos irmãos escolhidos, né? Então, a gente sempre vai ter alguém do lado se a gente estender a mão. Não adianta você querer que mãos se estendam se você não estender a sua. E isso pressupõe autoconhecimento. Por que será que eu tenho menos amigos do que eu gostaria? Por que será que os amigos que eu tenho não me satisfazem? Pergunte se você é a pessoa que você acha que é, se você é a pessoa que os outros veem que você é, ou se você é a pessoa que realmente você é. Essas perguntas nos fazemos a nós diariamente. Nós somos pelo menos esses 3 personagens. Aquela que eu acho que eu sou, aquela que os outros acham que eu sou e aquela que eu quero que os outros vejam que eu sou. É possível que eu mostre que eu sou, né? Então, a partir de valores bem definidos e com olhar na melhoria das pessoas, de forma justa e equilibrada, a gente vai chegar lá. Hoje nós trabalhamos com a questão da ciência da felicidade. Psicologia positiva se cobre da ciência da felicidade, que já está sendo, inclusive, cadeira em algumas graduações, algumas formações, né? Então, pessoas felizes são pessoas muito melhores, são pessoas muito mais bem realizadas. Então, eu me pergunto, às vezes eu atendo, às vezes, algumas pessoas como mentora, né? E eu vejo aquela pessoa trazer uma carga de insatisfação e de frustração, porque a vida não é generosa comigo, só o fato dela estar ali viva na minha frente, já a vida já é generosa com ela. A gente tem que aprender, para poder realmente chegar à ciência da felicidade, aprender a gratidão, aprender a apreciar as dádivas. Nós recebemos dádivas todos os dias e a gente não olha para elas. A gente precisa parar de só olhar para o futuro e perder o presente. Claro que o futuro é necessário, meu planejamento segue para esse futuro, mas se eu não viver com excelência e com muita luz o meu presente, qual é o degrau que eu vou subir para chegar no meu futuro? Querer ser empreendedor nesse século que derrapa é uma coisa bastante peculiar, né? O que eu preciso fazer para eu ser empreendedor nesse momento que o planeta, porque isso aqui não é mais prerrogativa de um país, né? Uns com mais dificuldades, outros com menos. Eu já fiz alguns trabalhos na África e dificuldade é o que tem lá, alguns redutozinhos. Eu fiquei algum tempo dando treinamento em Luanda. Eu tive em Moçambique, na Ilha do Sal e Luanda. Mas fiquei mais tempo em Luanda, né? Você tem um mundo ainda em que a mulher está muito fora do que ela pretende chegar, um mundo com muito mais dificuldades de processo de poder masculino muito forte e com muitas negações de diversidade, por aí vai. Mas, da primeira vez que eu estive lá para a última, nossa, já tivemos ganhos muito fortes. Porque o negócio é trabalhar com gerentes, trabalhar com os empreendedores, para que eles possam abrir caminho e dar vez e voz àqueles que não têm. Nos nossos trabalhos do Hub Mulher, que a gente está conseguindo caminhar bem,
nós estamos trabalhando por mulheres que não têm voz. Então, a gente que consegue ter alguma voz está abrindo esse caminho para aquelas que não têm. Então, o empreendedorismo é mais ou menos isso. Acreditem que vocês têm voz e ela precisa sair. E quando ela sair, os planos de vocês para empreendedorismo vão começar a ser feitos. O que eu preciso fazer para conseguir isso aí? Desenvolver a minha resiliência. Pessoas não resilientes vão apanhar muito no pós-pandemia. Porque a gente que não trabalhou a sua resiliência enquanto estava em recolhimento, vai começar a desenvolver depois. Quantos líderes não sabem que pessoas vão voltar? Quantos vocês aqui que estão em final de curso, já pensam como vocês vão tocar a vida profissional de vocês e talvez já tenham pensado em empreendedorismo, mas ainda não pensaram qual empreendedorismo eu vou mergulhar? O que eu quero? O que eu vejo no mercado de trabalho? E se preparem para serem líderes profundamente humanizados e generosos, porque é isso que vai manter vocês no posto. Empreendedorismo não faz-se com uma alma, se faz com algumas. Não tem o tamanho de quantas que vai depender do negócio. Mas eu preciso de apoio. Negar que nós precisamos do apoio do outro não é uma coisa brilhante. Sozinhos, a caminhada é muito mais difícil e truculenta. Então, vamos nos unir, aqueles que pensam igual, e vamos nos dar as mãos e caminhar juntos. Isso vai ser de um sucesso sem tamanho, né? Cuide para trabalhar de maneira ímpar, com a complexidade da intergeracionalidade. Mais ainda inter, quanto mais múltiplos nós formos, nós hoje trabalhamos com questões muito graves, que ainda questões de racismo, questões de gênero, questões que estão abrindo-se para o mundo e que ainda encontram muitos obstáculos para poder crescer. Não sejam empreendedores que fechem portas, porque quanto mais portas vocês abrirem, mais portas se abrirão para vocês. Sejam generosos e gratos. Isso é importante para o alimento da alma, que faz com que a gente tenha coragem e resiliência, que a gente encontre os melhores caminhos para a gente chegar lá, né? A saída, revolucionário mesmo, e afinado com a realidade demográfica. A gente precisa conhecer o nosso parceiro, a gente precisa conhecer o ambiente para eu estou inserido, eu preciso conhecer o meu cliente, esteja eu num emprego formal, esteja eu na minha cadeira de empreendedor, eu preciso conhecer o meu cliente. E, gente, não dá para esquecer, quem quer ter sucesso, o cliente interno é muito mais importante que o cliente externo. Se o meu cliente interno não for bem tratado, ele vai tratar mal o meu cliente externo. Mesmo que ele faça tudo corretamente, porque vai faltar brilho no olho, coração pulsando, doação, generosidade, e aí o cliente externo, que já passou por outras experiências em outros setores de outras empresas, ele vai buscar aquela que o tratou melhor. E isso vai ser significativo do quanto eu tratei melhor o meu cliente interno. O mundo VUCA, né, de volátil demais, ele precisa de pessoas abertas, mais generosas. Gente, generosidade é uma palavra muito importante. E na caminhada de vocês para o mundo de empreendedores, ou até de funcionários, né, não se esqueçam que na psicologia a gente trabalha muito com isso. Há 2 sentimentos que o ser humano não esquece. Ele pode até perdoar, mas ele não esquece. Ingratidão e injustiça. São marcas pesadas, indeléveis na vida de uma pessoa. Para vocês que estão se preparando para serem empreendedores, não se esqueçam desses cuidados que são necessários para que você tenha um ambiente saudável de reconhecimento, um ambiente saudável de relacionamento e olhando sempre para o outro. Isso não quer dizer que eu não seja assertivo. Muito pelo contrário. Quanto mais eu juntar generosidade com assertividade, melhor vai funcionar a minha equipe de trabalho e melhor eu vou ter relacionamento com o meu cliente interno e com o meu cliente externo. O mundo mudou muito. As pessoas, por mais simples que sejam, claro, há um contingente ainda muito abaixo da linha do mínimo que uma pessoa pode ter, mas, de uma maneira geral, uma classe que seria uma classe D, ela está muito informada. E ela
sabe exatamente o que você está fazendo com ela. E a gente nunca prestou atenção a isso, mas agora a gente está prestando. A comunicação não verbal é profundamente poderosa. Se você disser para um cliente que você está gostando muito dele, o teu corpo não te acompanhar, ele vai ler o teu corpo e não as tuas palavras. Então, são muitos detalhes que, para eu ser um empreendedor de sucesso, eu preciso estar tendo cuidado, né? Seja produtivo, sempre disponível ao novo. Busque sucesso pela autorrealização e não pela detonação do seu concorrente. Tem sol para todo mundo. E aqueles que vivem isso com seriedade vão ver o sol brilhar muito mais na frente do que o outro que não tem. Seja surpreendentemente feliz. Seja acolhedor. O sucesso do empreendedor é uma questão quase mágica. Qual é a diferença entre um mágico e aquela pessoa que está assistindo o mágico? Nós vemos o que o mágico vê, mas o mágico vê além do que nós vemos. Então, tem coisas que a gente fica atento, pregando o olho para ver o que o mágico faz e a gente não consegue detectar. Então, todo esse processo mágico, né? Tanta coisa que a Disney colocou na minha cabeça, né? As pessoas têm que estar encantadas por elas, pelo que escolheram, pelo que vão fazer e com quem vão trabalhar. Esse nível de encantamento que a gente precisa construir dentro da gente é o que vai ser a nossa tábua de salvação. É nela que nós vamos nos agarrar quando parecer que tudo está muito escuro. E a gente não pode nunca esquecer que mesmo quando o céu está profundamente nublado, as estrelas estão lá. Confie nela, mesmo que vocês não as estejam vendo, né? Então, se a gente pudesse usar uma palavra mágica, seria tão fácil, né? Um abracadabra aqui, né? O mágico conduzindo a própria mágica. Nós somos os mágicos da nossa vida. Mas não se esqueça, vou fazer um recuozinho. Autoconhecimento, eu preciso saber o que existe dentro de mim. Por quê? Porque se eu não identificar o que existe dentro de mim, e se eu não trabalhar o que eu percebi, eu vou entrar com rudeza pelo meu caminho da frente. E aí, o que vai acontecer? Eu vou despejar das pessoas que passarem pela minha frente aquilo que está dentro de mim, que não é bom, mas que eu me recusei a conhecer. Então, o primeiro trabalho de um empreendedor é se conhecer. Segundo trabalho, ser muito resiliente, porque muita gente vai receber. Eu preciso estar forte para vencer o não como um estímulo para seguir em frente, e não para desistir. Empreendedorismo pode ser muito simples para uns, mas, em tese, ele não é uma coisa simples. Você tem que conquistar muitas coisas que ainda não foram conquistadas. Você tem que ser um pirata tomando um navio para poder chegar lá. Acertar a vela, para onde essa vela vai te levar. Então, eu preciso de resiliência, eu preciso de amor próprio muito alto, eu preciso de autoestima altissimamente elevada. E eu só vou ter autoestima elevada se eu me amar. Quando a gente entra num avião, o que acontece com os comissários? Senhores passageiros, em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio, que a gente sabe que não é bem oxigênio, mas tudo bem. Primeiro, coloque a sua. Porque se você não colocar a sua, você não vai poder ajudar o do lado. Então, se eu não colocar a minha, eu não vou trazer todo o meu eu de dentro de mim, meu eu potente, meu eu feliz, meu eu forte. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. É questão de encontrar, dar a mão e tirar ele para fora. Não se permitam ser humilhados, porque isso abaixa a autoestima. E pessoas com autoestima baixa vendem fracasso ao invés de vender sucesso. Pessoas com autoestima baixa têm medo. Elas não ousam, elas não assumem riscos. Claro que ninguém está falando para eu sair feito um maluco fazendo qualquer coisa. Não, riscos controlados. Mas eu não posso ficar eternamente numa zona de conforto estreita. Aliás, eu não acho que a gente precise nunca sair da zona de conforto. Que a gente precisa aumentar essa zona de conforto até torná-la gigantesca, para que eu possa ter abertura e crescimento e desenvolvimento, estar sempre caminhando. Olhar focado, foca. As bailarinas, quando fazem aquelas piruetas que atravessam a sala e não caem, e não perdem a direção, elas não olham para ninguém,
elas miram o foco para onde elas vão se dirigindo, e cada rodada o olhar volta para aquele foco. Eu preciso de foco, eu preciso estar envolvida com aquilo que eu estou fazendo. Não tenham medo. O Walt Disney faliu 3 vezes antes da Disney, do complexo da Disney. Ele hoje, a gente sabe que os funcionários dos parques estão sofrendo desemprego, mas a Disney não sofreu nada. É tanto negócio, tanta TV, tanto negócio, que financeiramente os parques é uma parcela ínfima. A gente precisa encontrar o pulo do gato que está dentro de mim. Escolham os negócios para onde vocês querem se dirigir com muita cautela. Sonhar é importante. Delírio é um desastre. Sonhem com cuidado. Sonhem com convicção. Sonhem com felicidade. Acreditem em você. Não entrem naquele grupo e dizem, eu não vou conseguir, não. Então é melhor eu nem tentar. Jamais façam isso. Vocês podem tentar tudo. O tempo de vitória de cada um vai ser diferente, dependendo das limitações que a gente tem. Libertem-se dessas crenças limitantes que são amarras, que fazem a gente ficar fraco, que fazem a gente não acreditar na gente, que fazem a gente não acreditar na possibilidade do sucesso. Vamos acabar com essa culpa judaico-cristã. Eu sou cristã. Com essa culpa de que a gente não tem direito à felicidade, que a gente não tem direito a se dar bem. A gente tem direito a isso tudo, desde que de forma íntegra e honesta. Ética e honesta. Aí você pode tudo. Você não tem o direito de ferir o outro. Você não tem direito de jogar o outro no chão para que você possa passar por cima. A gente sobe nos ombros da gente. A gente não sobe nos ombros do outro. O meu crescimento, o meu desenvolvimento, o meu sucesso está em eu ficar cada vez mais alta em relação a mim. Eu desenvolvo tudo que eu tenho dentro de mim. E vocês que estão aqui hoje, creiam-se completamente vencedores. Ninguém teria chegado onde vocês chegaram sem ter espírito de vencedores. Nós estamos num período muito grave da história da humanidade. Nós estamos vivendo muitas mortes. Nós estamos vivendo muita dor, nós estamos vivendo muita perda, mas nós estamos aqui. Então, o que a gente deve, aqueles que não conseguiram empreender na vida, é vencermos por eles. Pensem-se vencedores, sonhem-se vencedores, vejam o olhar, tragam para frente de vocês o sonho realizado e foquem. E se preparem. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém para chegar lá. Não precisa. Eu só preciso acreditar em mim, na minha força interior, no meu poder de desenvolvimento, no meu poder de crescimento, porque aí eu vou chegar lá. Agora, precisa de preparo e muito estudo. Se vocês quiserem ser sucesso, não vão parar de estudar jamais. A gente não para nunca. Não precisa fazer curso de mestrado, doutorado, um monte deles, mas sempre estudando alguma coisa. Eu mergulho muito nas minhas ferramentas de autoconhecimento, né? O MBTI, o Enneagrama, a constelação, que são ferramentas, no caso da constelação, a terapia, né? De autoconhecimento. Não tenham medo de se conhecer. Se vocês fizerem uma experiência, vocês vão ficar surpresos. Se a gente chegar hoje à noite em casa, se trancar no banheiro, que é o lugar mais privativo da casa, e se olhar no olho, no espelho, vocês não conseguem. Na primeira vez a gente baixa o olhar. Porque eu posso enganar o mundo, mas eu não posso enganar a mim. Eu sei o que se passa dentro de mim. Então, conversem com vocês, conversem alto. Não é só pensando, não. Vocês precisam se ouvir. Ajuda no processo de autoconhecimento. Verifiquem cada dia de vocês o que deu certo e o que não deu. E façam disso aprendizagem. Fracasso não é erro, é aprendizado, para eu não errar de novo. Aprendam com os fracassos. Não é vergonha nenhuma não dar certo. Se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e alguma coisa não deu certo, vamos começar de novo. A gente sempre, quando tem um game over, a gente tem um botão do play again. Vamos embora começar de novo. Continuem, insistam, quando um dia o sol vai brilhar para todos vocês. Não desistam. Agora sejam bem atentos aonde estão pisando, que ferramentas vão usar, e qual é o caminho que vocês querem. Não caminhem no escuro.
caminhem verificando o potencial de vocês, as expertises de vocês, os soft skills de vocês, que hoje é matéria preciosa para o mundo corporativo. O mundo do pós-pandemia vai ser das pessoas. Tudo você pode replicar, tudo você pode reproduzir, tudo você pode fazer, menos as pessoas. Então, queremos pessoas saudáveis, felizes, conscientes, íntegras. O mercado está ávido por essas pessoas. Ele fica assim, pescando, como se estivesse pegando o peixe mais precioso. Essas pessoas são valiosas para o mercado e cada um de vocês pode ser essa pessoa. Agora, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que fazer autoconhecimento, tem que tomar decisões, talvez um pouco de risco, um passo mais controlado, né? Senão as crianças não andariam. Primeira vez que elas caíssem, não se levantariam mais. É igual o bebê, um passo de cada vez, um pezinho, caiu, levanta e segue em frente. Com autoconhecimento, com realizações, com a certeza daquilo que a gente está fazendo. E, gente, não esqueçam, o mágico conduz a própria mágica. A magia está dentro de vocês. O encantamento está dentro de vocês. O que vocês quiserem realizar e trabalharem para isso, vocês vão realizar. Não permitam que a mente de vocês, em minuto algum, pense diferente. Jamais saiam de casa com dúvida se vão vencer ou vão perder. Vejam as perdas ou os fracassos como degraus de aprendizado e não de perdas e fracassos. Eles fazem parte da escada que nós vamos subir para chegar lá em cima e o troféu vai estar esperando por nós. Nós somos campeões. Acreditem nisso, porque vocês com certeza vão vencer. Então, gente, eu desejo a vocês todo o caminho, todo o sucesso do mundo. E apenas uma palavrinha que eu gosto muito de usar. Jamais, jamais deixem de voar. Vocês não precisam mais ser empurrados para voar. Vocês já foram. Vocês já estão no voo da águia. Não desistam de voar. Escolham caminhos diferentes. Tenham os olhares atentos da águia, que sabe vasculhar e perceber o que está acontecendo. Levem essa energia. Tem horas que a gente precisa sofrer, tem horas que a gente precisa sofrer. Muitas vezes a gente ganha pela dor. E faz parte da vida de cada um. Mas a gente tira de letra, porque a gente cai e a gente levanta. A gente não foi feito para ficar caído. A gente foi feito para se levantar e continuar caminhando. Eu fiz o caminho de Santiago. Quantas vezes eu tive para desistir? Já fiz, já muitos anos atrás. Já fui mais algumas vezes lá, mas aí não fui fazendo o caminho. Eu tinha uns 25 anos. Eu já tinha 2 filhas que não foram, mas eu tinha que fazer o caminho. Eu tinha uma promessa que eu tinha feito pela saúde dela. Eu fiz em 10 dias que eu fui para Portugal, né? A minha mãe e 2 enfermeiras ficaram com ela. Uma tinha 1 ano e a outra um pouquinho mais. Elas tinham 1 ano de diferença e a minha terceira filha só veio 10 anos depois. Eu fiz o caminho. Nossa, tinha horas que eu não tinha mais onde botar band-aid nos pés. Hoje a gente treina com as botinas, naquela época não. Eu resolvi comprar umas meias duplas e usar tipo croque, porque eu não estava mais aguentando aquela bota amarrada nos meus pés. E eu cheguei lá. Também quando a gente chega no pátio em frente à Catedral de Santiago, a gente se joga de costas e só vê o céu. É um momento de glória. Esse é o momento que vocês vão ter. Vocês estão trilhando o caminho de Santiago. E na hora que vocês chegarem na Basílica como peregrinos, vocês vão vão se colocar de costas e vão olhar para o céu e agradecer que vocês chegaram lá. E vocês vão chegar. Nunca deixem alguém dizer que vocês não vão chegar. Nunca deixem alguém dizer que vocês não são capazes. Nunca deixem alguém dizer para vocês, vocês não dão para aquilo. Escolham conscientemente que vocês vão fazer aquilo que vocês querem realizar. Então, eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, uma vida enorme de felicidade e abundância. E, com certeza, vocês vão ser muito benéficos para vocês e para as pessoas que vocês vão estender as mãos. Eu não sei, Daniel, se a gente abre para alguma pergunta, se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta. É possível, sim. É possível abrir para perguntas para quem está nesse link original. Aos demais, se puderem encaminhar aos professores, os que estão na linha de transmissão do segundo link, podem encaminhar, né, pelo WhatsApp aos professores, os professores nos encaminham aqui essas perguntas. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Quando a pandemia acabar, nós vamos nos reunir aí.
Excelente. Grande auditório, com muito calor humano, muito beijo e abraço, né? Excelente. Então, gente, rufar de tambores para vocês, porque a gente que está atrás de vocês, por trás de vocês, que já fez essa caminhada, vai estar aqui lá na frente, batendo palma e torcendo pela chegada, aguardando a chegada de vocês vitoriosa, tá? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Daniel, estou contigo. Joia, nós temos alguma pergunta? Vou dar uma olhada aqui no chat, se tem alguma Senão pergunta. a gente faz de outra maneira. Ok. Eu acho que a gente conseguiu tirar, pelo menos, trabalhar a base necessária para a questão do empreendedorismo. Claro que as partes técnicas, financeiras, tudo isso, é cada um dependendo do negócio que pretender abrir, né? Aí vai ter que se preparar por isso aí. Eu trabalhei com o Sebrae, com um trabalho que era para desestimular os aposentados a abrirem negócios. Porque eles pegavam o dinheiro da aposentadoria, jogavam no negócio impensadamente, não faziam capital de giro, nada disso, perdiam o dinheiro todo rapidamente. Então, foi feito um curso do Sebrae para dizer para eles que era melhor não fazer aquilo. E se fosse fazer com consultoria, nunca só por conta deles. Ah, o dinheiro entrou, vamos gastar. Aí não tinha estoque, né? Gente, foi um privilégio, um prazer estar aqui. Agradeço a todos, o reitor, vice-reitor, ao Fábio, você, Daniel, sempre tão gentil. E a oportunidade de estar aqui podendo trabalhar com vocês e com a expectativa de que eu possa ter ajudado alguma pessoa a caminhar. Professora. Sim? Daniel. Diga. Professor, pode dizer. Eu que gostaria de agradecer a presença e a abertura desse nosso Empreenda. A gente fica muito orgulhoso com a presença. Uma palestra fantástica, onde era de se esperar que nós aprenderíamos muito, né? Eu gostei muito das passagens que você disse, principalmente que aquela, né, que você... todo momento, o pessoal que está começando na carreira, né? Precisa, eu acho que, de ter essa em mente, isso que você diz, que o mágico conduz a própria mágica, né, professora? Então, como isso traduzir para os nossos alunos aí que acabam de se formar, como assim poderia isso colocar na prática? De que modo você... Eu entendi a maneira que você disse, mas assim, o que você poderia acrescentar isso a mais para o que a gente fala aqui, que o mágico cuida da própria mágica, porque ele tem os próprios recursos, ele sabe o que ele tem a oferecer, ele sabe como fazer, e ele sabe a quem buscar. Ele tem uma clientela para mágico, ele não pode ser mágico para alguém que simplesmente não acredita, sai fora, não aguento isso aí. Né? Então, quando a gente fala da própria mágica, eu tenho os recursos para a minha realização. Eu não posso contar com o outro. Eu vou tirar coelhos da cartola, eu vou ter uma varinha que vai se abrir em flores. Eu tenho os meus recursos. Eu vou escolher as minhas ferramentas. Porque se elas forem minhas, eu vou lidar com elas com muita maestria. Agora, eu sei que outros podem não ver o que eu estou fazendo, mas não importa. Importa que eu veja. Né? Importa que eu saiba que eu tenho aquele recurso. E, gente, se trabalhem muito, muito, muito. E para ser um bom mágico, tem muito treinamento, tem muito aprendizado. Então, para a gente fazer a mágica, controlar a mágica da nossa própria vida, um abracadabra daquele salagadula, né, da fada madrinha, né, a gente precisa estar munido daquilo que a gente precisa. Por isso, eu preciso de planejamento, eu preciso de estudo prévio, eu preciso me conhecer para não me enfiar numa empreitada que não bata comigo. Não é porque eu sou melhor ou menor, não é porque eu sou maior ou não sou grande o suficiente, é porque não está compatível com o meu perfil. Para eu encontrar alguma coisa compatível com o meu perfil, eu tenho que conhecer o meu perfil. Por isso é tão importante a questão do autoconhecimento. A gente pode fazer sozinho, a gente pode ter ajuda, a gente pode buscar pela literatura, o importante é fazer. Hoje a gente tem muitos filmes, muitos clipes no YouTube que são aulas inteiras em cima disso. Eu fiz uma capacitação que eu passei para um grupo que eu estava treinando, de PNL, de 1h30. Gente, é a síntese da síntese da síntese. Sem aquilo, não vai ter PNL. Então, a gente tem muito recurso. A gente não pode mais dizer que eu não posso estudar, porque não tem, a gente estuda a qualquer hora, em qualquer lugar que a gente está, gratuitamente. Professora,
Mas, frente a esse contexto onde a gente tem tanta informação, Sim. Como fazer a diferença e saber usar isso de um lado positivo, a partir do momento em que a gente tem tanta informação, de certa forma até contaminado por muita informação, ao mesmo tempo de várias, não digo de meios de comunicação, Sim, mas sim. de todos os links, de todos... Você abre o YouTube, você não sabe para onde vai, né? Como fazer isso? Eu acho que uma coisa que cada um pode ter esse cuidado de não embarcar, mesmo que queira coisas de 10, 15 minutos que tem. Por exemplo, ontem assisti um vídeo de TEDx de 11 minutos que falava sobre a mente criativa. Quem quer trabalhar com as novas ferramentas de criação, de design, tem que ter mente criativa. Em 11 minutos, o palestrante fez um TEDx enxuto, cirúrgico e objetivo. E sai dali cheia de coisa para pensar. Então, tem que saber procurar. Por exemplo, os TEDx são confiáveis. Você pode abrir uma página de TEDx e encontrar os temas que te interessam. Para autoconhecimento, você tem um monte de testes caseiros que você pode avaliar, pode experimentar. Por exemplo, o MBTI tem uma ferramenta chamada 16 tipos de personalidade. Não é um MBTI completo, mas ele é gratuito e ele está na internet. Ele é a trilha do MBTI, inclusive ele faz todo o quadro do MBTI, só não é tão completo porque ele não tem devolutiva. Você vai ter que fazer a sua própria interpretação. Mas é um grande caminho. A gente não precisa começar com o máximo. A gente pode caminhar com coisas pequenas. A gente tem esses testes de personalidade, tem uns que são umas bobagens, mas tem outros que são muito interessantes. Esse é um que eu uso direto em sala de aula. Então, são 16 tipos de personalidade. Isso que é interessante, né? Você acabou dando um exemplo daquela frase que você disse que nós vemos e o mágico vê. Mas o mágico vê além do que nós vemos. Então, porque ele sabe o que ele está trazendo. Exemplo, né? Ele sabe o que ele está trazendo. Exato. Você vê nitidamente isso nos processos de recrutamento. As pessoas que são o mágico, que olham a mágica que faz, elas se sobressaem assim sobremaneira. Porque elas tiram, quando elas percebem o que o recrutador está buscando, elas não entregaram ainda, mas elas estão com aquilo guardado. Então, na hora que o recrutador pede, elas puxam na cartola. Então, a gente precisa se envolver, criar um baú de possibilidades grande, para que a gente tenha o que sacar no momento necessário. Isso você vai fazendo através de buscas. Por exemplo, eu uso muito isso, tá? Quando eu quero achar alguma coisa mais rápida, eu abro o Google, né? Claro, meu amigo, né? Eu digito aquilo que eu quero, mas eu vou para o Google Imagens. Eu não vou para aquele Google total. Eu vou no Google Imagens, porque a imagem que vai te aparecer já te é uma isca. Aí, se eu gostei de uma ou outra, eu vou lá e abro aquela imagem. Aí tem todo o texto teórico da imagem embaixo. É verdade, tem muita coisa boa mesmo, viu, professor? Então, você consegue, se você começar a ler e ver que não te interessa, passa para outro. Eu acho que teve um aluno que levantou a mão aí para falar. É o Carlos Lucas Forato. Por favor, pode falar. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Eu não vejo ele, então... Levantaram a mão e Daniel. Me corrija, Daniel. Isso. A nossa preocupação só é com o horário também dos demais alunos, agora já são 9h02. Eu quero agradecer à professora Maria Leonor, a todos os que participaram, pedir novamente desculpas pelo nosso problema técnico. Nós identificamos, havia 2 links gerados, né? O original, que era limitado, e o outro de transmissão, que era sem limite. Mas algum problema técnico causou uma falta de comunicação entre esses 2 links. Por isso nós tivemos esse problema técnico aí, mas já foi resolvido, todos puderam assistir essa palestra muito boa, excelente, muito obrigado, professora Maria Leonor. Nesse momento, eu vou colocar aqui, então, para nós, a apresentação do nosso link. Isso, a apresentação do link de presença. Então, os alunos podem linkar nesse link de presença ou então no QR Code para poder registrar a sua participação, a sua presença nessa palestra de hoje. Todos conseguem
Todos conseguem ver? Não estão conseguindo ver ainda? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver, peraí, mais alguma coisa. Só um instantinho. Eu acabei de colocar no chat aí o link de aliás, o link de acesso à presença de hoje. Só ver. Peraí, que agora o problema é no meu aqui. E já saiu tanta gente, Daniel. Sim, não, mas eles vão ter acesso também com os professores. Ah, sim. Conseguem ver a minha tela ou não? Eu vejo. Conseguem ver o acesso da tela? O link de presença? Não, no momento só o logo da FAI está aparecendo. Entendi. Agora sim. Por aí dá para acessar. Aqui? Isso. Por aí já dá para acessar o QR Code já. Ok, então eu vou deixar um pouquinho aqui esse QR Code. E aos demais eu quero agradecer, então, a presença, a professora Maria Leonor, ao professor Paulo, que esteve conosco, professor Wagner, professor Fábio Boteon, todos os demais. Queremos agradecer, então, a presença de todos. E amanhã nós vamos ter mais palestras também. Amanhã nós vamos ter a continuidade do nosso Empreenda, já com todos esses problemas resolvidos, né, com toda certeza, mas nós teremos mais participações, né, e mais palestra falando sobre o tema desse ano. Deixe-me só pegar o nome da palestrante de amanhã. Só lembrando, então, que amanhã nós temos a palestra It's Not Hard, Desenvolvendo Habilidades Comportamentais, que vai ser apresentada pela nutricionista Letícia Deoli, que é coordenadora executiva Wizard Bell, a partir das 7h30 da noite. Então, é só retornar aqui, nós vamos disponibilizar os links que serão acessados, aliás, serão enviados tanto por e-mail quanto pelos grupos de WhatsApp dos professores, e esses problemas técnicos que nós tivemos hoje, nós não teremos amanhã. Muito obrigado pela presença de todos e vamos encerrando, então, por aqui, lembrando que esse QR Code, esse código de presença, ele vai estar ativo até o final da aula de hoje, tá? Então, para amanhã ele já não é válido. Amanhã vai ser gerado um novo código de presença, um novo código de acesso de registro de presença. Inclusive, esse código de presença, né, a presença de hoje, vai possibilitar, então, a geração do certificado de participação no Empreenda Unify 2021. A todos, muito obrigado. Uma boa noite e uma boa aula para quem vai ter novas aulas a partir de agora, no segundo tempo dessa noite de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.